Estamos começando o programa Assembleia Convida. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui duas pessoas extremamente importantes. O nosso querido Dr. Marcelo Calil, que é diretor técnico do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, e o Dr. Walter Galvão, que é ginecologista também do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, um dos hospitais de maior excelência que atende aqui na cidade de São Paulo, mas não atende apenas a população de São Paulo, atende muitas pessoas e um hospital referência na área de oncologia. E eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês e daqui a pouco nós vamos falar com os doutores que aqui estão, mas antes de nós iniciarmos o nosso programa, eu gostaria de chamar uma matéria sobre o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, o Hospital IBCC. Há 48 anos, o IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, abria suas portas no bairro da Moca, na capital, para se tornar um dos principais centros de tratamento da doença no país. Hoje, para o lugar que se olhe dentro do gigante complexo de 180 leitos, vemos a atenção humanizada de médicos e enfermeiros, aliada à tecnologia da medicina moderna, a serviço de todos os pacientes em todas as fases do atendimento: o diagnóstico, o tratamento e o controle do câncer. No ano passado, o hospital realizou mais de 120 mil consultas, quase 8 mil cirurgias, mais de 18 mil mamografias, cerca de 15 mil aplicações de quimioterapia e quase 35 mil sessões de radioterapia. O Instituto começou seu trabalho com um programa de atenção ao câncer de colo de útero e de mama. Seu fundador, o médico ginecologista Dr. João Sampaio Góes Júnior, trouxe para o Brasil o primeiro mamógrafo do país, que hoje está exposto na recepção do hospital. Quase 5 décadas depois, e o IBCC atende atualmente cerca de 20 especialidades médico-oncológicas. O Instituto possui um centro de pesquisa clínica que conduz estudos acadêmicos e um centro de estudos para a formação de mastologistas. Também realiza cursos de aprimoramento em ginecologia, mastologia, cirurgia de cabeça e pescoço e radiologia. O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer é referência no chamamento das mulheres para a importância da detecção precoce do câncer de mama. Desde 1995, o Instituto realiza a campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, que é símbolo da conscientização sobre o tipo da doença que mais mata mulheres no mundo. Doutor Marcelo Calil, eu acho que nós vimos aí esse grande hospital que começou a sua história lá atrás com algum visionário que trouxe o primeiro equipamento de mamografia para o Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa história do IBCC, como nasceu tudo isso e como que esse hospital se tornou essa referência, esse grande grau de êxito que tem até hoje. É interessante que um dos setores que mais progrediu no hospital é a mastologia. Nós temos um número de atendimentos expressivo e ele é bem considerável do nosso trabalho no diagnóstico, no tratamento do câncer de mama. Ele é extremamente importante nos dias atuais e nós alavancamos esse tratamento, nós iniciamos esse tratamento lá atrás, no início da divulgação e da utilização da mamografia como detecção precoce do câncer de mama. Como bem o deputado disse, o nosso fundador é um médico visionário que ele viu naquele momento, na década de 70, onde ainda o câncer de mama não tinham números tão expressivos, ele viu a importância dessa doença e a importância de como detectá-la precocemente. Então, nosso hospital acabou sendo um centro para detecção, para estímulo da prevenção, detecção precoce e o tratamento do câncer de mama. Promovendo assim novas técnicas, inclusive cirúrgicas, menos invasivas, propiciando a mulher que continue integrada no ambiente familiar, na comunidade, durante o tratamento de um diagnóstico que muitas vezes era considerado fatídico. Hoje em dia a gente sabe que com o diagnóstico precoce nós conseguimos uma cura muito mais rápida, a reinserção dessa mulher na comunidade, na sua família e com menor dano para a saúde, tanto do individual quanto da coletividade. É importante falar que há um tempo atrás essa doença era algo quase que como um tabu.
né? E eu já vivi histórias na família de perder pessoas queridas de forma muito séria por conta dessa doença. Mas, em compensação, já vivi histórias também agora que, com diagnóstico precoce, o grau de cura é muito alto, né, doutor Calil? É extremamente significativo. Então, né? Com relação ao câncer, me desculpe, deputado, mas com relação ao câncer, de maneira geral, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a chance de cura. E a gente, na luta contra o câncer, a gente tem as opções de tratamento. São cirúrgicas, quimioterapia e radioterapia. E a gente tem a facilidade de encontrar isso no mesmo centro. Com isso, a gente leva a segurança para o paciente, que hoje em dia nós temos outras especialidades e, consequentemente, a gente tem a oportunidade de levar esse tratamento. E se esse tratamento for feito o mais precoce possível, a cura é muito mais fácil e de forma menos onerosa, seja para os cofres públicos, seja para o paciente e para os seus familiares. Com certeza. Dr. Walter Galvão, primeiro quero agradecer a presença de ambos aqui, mas dizer também dessa questão de uma doença que muitas vezes choca as pessoas, né, mas que ela consegue encontrar a cura e um tratamento humanizado. As pessoas hoje no IBCC são tratadas de forma a se respeitar o momento que ela está vivendo, né, não só de que ela vai ter a cura, mas também no fato de que uma porcentagem grande das pessoas que são atendidas no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, o IBCC, são também provenientes do SUS, não é isso? Sim. Nós não temos apenas pacientes particulares, temos particulares e temos também vindo do SUS. Como que é isso? Isso, exatamente. No IBCC, aproximadamente 60% da demanda dos pacientes que estão lá são do SUS. E o restante pertence a particular e convênios. Então, a maior demanda do hospital é de SUS. E a equipe médica que atende o SUS é a mesma equipe que vai dar assistência ao convênio e ao particular. Então, são muito bem acolhidos lá e a humanização é um dos carros-chefes nossos. Um grande diferencial lá do IBCC seria a humanização. E essa é uma diferença, porque você vai lá, você não vê a diferença se é particular, né, ou se é SUS. É a mesma equipe médica, os mesmos tratamentos. Então, assim, o IBCC promove esse tratamento de excelência que traz resultados positivos. Como o Dr. Marcelo colocou, a pessoa que é diagnosticada precocemente, ela tem mais chance de êxito, né, de ter uma sobrevida, enfim, de não ter tantos danos, talvez físicos, não é isso? Então, é algo que hoje é mais controlado, é isso? É bem mais fácil controlar os sintomas, controlar o tratamento, sempre com o diagnóstico precoce. A paciente tem um prognóstico muito melhor, um tratamento muito mais fácil quando o diagnóstico é precoce. Se esse diagnóstico é tardio, fica um pouquinho mais difícil de tratar. Nessa questão de diagnóstico precoce, o IBCC promove campanhas também nesse sentido, para que a mulher possa, aliás, a mulher, ela se diagnostica muito mais cedo que os homens, de uma forma geral. Mas mesmo assim é preciso que haja essas campanhas. Quais são as campanhas? São quantas campanhas? Como que é feito essas campanhas por ano? Como que é feito as campanhas no IBCC? Nós temos uma série de campanhas relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer. Então, temos campanhas relacionadas que envolvem a comunidade e campanhas internas. Uma das campanhas interessantes que nós temos é a corrida e caminhada contra o câncer de mama, que nós realizamos anualmente e une uma conscientização da comunidade, das pessoas com uma atividade que é saudável, que é a atividade física, relacionada também à conscientização na luta e na busca do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de mama. Então é interessante que nós temos campanhas que associam atividades preventivas que previnem, dificultam o desenvolvimento do câncer, assim como possibilitam a detecção precoce. Consequentemente, essas campanhas divulgam a instituição, divulgam a forma de tratamento, desmistificam a doença e mostram que essa doença tem cura, o câncer pode ter cura desde que diagnosticado precocemente. Preferencialmente, seria ter hábitos saudáveis, ou seja, hábitos que evitem que ele apareça. Então, evitar álcool, drogas, fumo, uma dieta adequada,
uma dieta pouco industrializada, atividade física, um acompanhamento médico com a rotina de exames necessárias para a prevenção de doenças e detecção de determinados tipos de câncer comuns à mulher ou ao homem, dependendo de alguns fatores, como a idade e os hábitos de vida, nós já encontraremos algumas formas de divulgar isso para a comunidade, para que o cidadão possa procurar essa prevenção por ele e com um serviço de saúde mais próximo da sua residência. São duas frentes, né? A detecção precoce. Exatamente. E também a prevenção, porque a detecção precoce faz com que você vença a doença. Antes que ela seja um exército forte, ela está mais fragilizada, quer dizer, você consegue vencer aquele tumor. E isso é a detecção precoce. E agora a prevenção é a pessoa ter hábitos para evitar que essa doença venha aparecer. Então, o mundo moderno hoje tem adequado dessa forma e talvez por isso, antigamente as pessoas morriam de duas causas. Um morria de repente, um morria do coração. Hoje não, hoje nós temos tratamentos específicos e por isso a expectativa de vida das pessoas tem aumentado também, não é isso? Então, se na década de 40, a expectativa de vida do homem era de 40 anos, hoje já passamos dos 72 anos, né? A mulher vive um pouco mais. Então, tudo isso é graças ao avanço da medicina, a esses hábitos saudáveis e a essas campanhas que são realizadas de detecção e de prevenção. Dr. Walter, qual que o senhor entende pelas marcas do Instituto nessa trajetória de sucesso desde a década de 70 até hoje, que vem trazendo aí, fazendo com que pessoas que estavam praticamente sentenciadas à morte, e nós conhecemos, testemunhamos pessoas que tinham já quase que perdido a esperança na vida e hoje estão vivas, estão aí saudáveis e cheios de alegria. Quais são as marcas que o senhor pode avaliar desse instituto, além dos profissionais que trabalham lá de forma altruística, de forma muito comprometida com o trabalho? Olha, as marcas principalmente envolvem essas campanhas, que nós já falamos sobre a prevenção, focar na humanização, no atendimento do paciente, visando uma assistência de qualidade ampla, uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho que esse é o principal foco lá do Instituto, promovendo o tratamento para esses pacientes de maneira igualitária, tanto no SUS quanto aos pacientes do convênio, a mesma equipe, o mesmo acesso a cirurgias, a tratamentos modernos, né? Ao longo desse período todo, desde o início lá com o fundador, que ele ia com um ônibus atrás das pacientes, fazer a busca ativa dos pacientes, cuidar, até termos a nossa sede ali, onde hoje estamos ali na Radial Leste, e implementar esse tratamento todo. Muito bom. Dr. Marcelo Calil, nós vimos aqui no início da matéria que o primeiro mamógrafo que chegou ao Brasil foi do IBCC. E hoje vocês realizam lá também um exame de ponta, que é o PET scan, né? Isso que faz um diagnóstico completo do paciente. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse PET scan, sobre esse exame, enfim. O PET scan ele tem as suas indicações e ele acaba sendo um exame que nos permite, em alguns tipos de câncer, não são todos, mas em alguns tipos de câncer, você pode detectar a forma, o acometimento do organismo e acompanhar o tratamento. Então, você consegue acompanhar o tratamento, a resposta a um determinado tratamento, um tratamento preferencialmente sistêmico, e você consegue, com o PET scan, ter um controle melhor e saber se está tendo uma resposta adequada a esse tratamento. Vale lembrar que é um exame que não tem indicação em todos os tipos de câncer. Em alguns tipos ele é melhor empregado e ele serve para acompanhar esse tratamento e você analisar essa resposta. Então é extremamente importante a aquisição desse aparelho. A gente ter esse aparelho nos possibilita uma avaliação prévia da doença, do acometimento de outros órgãos e assim como a resposta ao tratamento instituído. Então é muito interessante a gente ter essa possibilidade de analisar por um exame que não é invasivo, você analisar a forma de captação das células do organismo, aquelas células que perderam o controle e que estão proliferando fora do local adequado, você controlar com uma medicação. Então isso nos facilita muito em algumas doenças, principalmente
hematológicas, pulmonares e algumas intestinais. Então, a gente tem alguns casos que o exame é prioritário. Ele faz falta no arsenal da luta contra o câncer. Então, nos facilita muito. Eu gostaria de lembrar também que mesmo o paciente com a doença avançada, ele pode ter um controle da doença, ele conseguir uma qualidade de vida adequada e ter possibilidade de manter suas atividades da melhor forma possível e prolongar essa sobrevida, se possível, livre de doença. Esse exame é um exame de ponta e é um exame que ele pega desde o alto da cabeça até a unha, tudo ele evidencia através do PET scan, é isso? Exatamente, ele é um exame de corpo todo que ele vai avaliar aquelas células que estão em multiplicação rápida e que estão captando maior quantidade de glicose, feito com uma glicose marcada, e isso nos permite avaliar a extensão da doença. Podemos avaliar no início do tratamento e, consequentemente, acompanharmos com esse exame. Então, é muito interessante essa possibilidade. A partir de quando que o IBCC adquiriu esse equipamento? Esse já é o segundo ano que nós temos o equipamento, e o equipamento em pleno funcionamento. Fazemos nas indicações precisas do exame, mas nos ajuda muito nessa avaliação pré e pós-tratamento. Correto. Qual o diferencial, Dr. Walter, que o senhor pode falar, do IBCC com outros hospitais que tratam da oncologia, outros hospitais especializados nessa questão? Olha, eu vou falar a mesma tecla que eu acho que o grande diferencial eu vejo em outros hospitais é essa possibilidade do atendimento igualitário a todos. Tem muitas diferenças nos outros hospitais e ali a gente praticamente não tem nenhuma dessas diferenças. A humanização é muito importante, que já foi falado, e o aparato tecnológico que nós temos hoje lá no IBCC também é muito importante para o tratamento de todos os pacientes. O PET scan, não só isso, recentemente a gente adquiriu um novo aparelho, o acelerador nuclear, que é para a realização de radioterapia, em substituição a um outro mais antigo. Então, tudo isso junto, acho que dá um diferencial importante para o IBCC. O governo, o poder público também tem uma participação. Vocês atendem cerca de 60% dos pacientes SUS, 40% são pacientes privados. Qual a importância de recursos públicos para o bom êxito do hospital? De certa forma, o hospital ele faz parte do atendimento especializado do Sistema Único. Então, nós ficamos na ponta da pirâmide. Temos o atendimento primário, onde se suspeita de alguma doença, o secundário, onde faz o diagnóstico, e o IBCC recebe aqueles pacientes que já têm o diagnóstico ou têm uma forte suspeita de câncer. Consequentemente, o IBCC integra a rede do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, porque o paciente tem que ter o diagnóstico, ao mesmo tempo tem que ter um local para fazer o tratamento adequado. E nós possibilitamos com essa integração que o paciente venha para o IBCC, faça o seu tratamento e depois retorne à rede integrada do Sistema Único. E isso vem viabilizar a implantação adequada do Sistema Único de Saúde, que é o que a gente deseja, que é o que a gente sonha para o cidadão brasileiro. Então, os recursos públicos são fundamentais para que possa, na verdade, atingir essa população, atingir essas pessoas. Sem dúvida nenhuma. E nós tentamos a cada momento, cada vez mais, otimizar esse recurso público, tratando esse paciente e, se possível, fazendo com que ele retorne à rede de saúde referenciado e, se possível, livre de doença. Nós vamos agora chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no programa Assembleia Convida, hoje recebendo aqui os doutores Marcelo Calil, Dr. Walter Galvão, do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, Hospital IBCC. Estamos aqui no bate-papo
falando das realizações deste importante hospital aqui para São Paulo e para todo o Brasil, porque vidas não dá para se falar se ela veio do Nordeste, se ela veio de São Paulo. É vida, é ser humano, e é isso que a gente espera de todos os hospitais, principalmente da saúde pública aqui no país, da saúde de uma forma geral. Então quero aqui mais uma vez exaltar o trabalho que é feito pelo IBCC, esse trabalho de excelência, esse trabalho humanizado que é realizado ali, que se preocupa com as pessoas, se preocupa com aqueles que muitas vezes estão num momento de fragilidade, de enfermidade. E ao falar deste hospital, eu queria inicialmente, novamente retomando a conversa aqui, falar da grandiosidade do IBCC. Ao longo desses anos tem crescido, são mais de 25 mil metros de área construídas, né? Nós temos 180 leitos ali no hospital. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa estrutura física que é oferecida para os pacientes ali, doutor Calil. É muito interessante que o IBCC ele faz hoje por volta de 10 mil consultas ambulatoriais por mês. Então é um número de consultas considerável. Se nós pensarmos que 60%, 70% dessas consultas são relacionadas ao Sistema Único de Saúde, nós podemos prestar uma assistência muito interessante e adequada. Eu queria lembrar que não é a equipe só médica que tem um trabalho importante, é uma equipe multidisciplinar que faz com que esse atendimento seja humanizado. Então, as várias especialidades que participam na área de saúde, nós temos um trabalho muito importante da enfermagem, da fisioterapia, da terapia ocupacional, psicólogos. Então, a equipe ela tem um trabalho multidisciplinar, isso é muito interessante, e o paciente acaba sentindo que ele está no local, que ele pode fazer um tratamento tanto cirúrgico, quimioterápico e radioterápico, ou seja, nós conseguimos no mesmo centro fazer toda essa, usar todo esse arsenal terapêutico que nos permite lutar e muitas vezes vencer o câncer. O paciente ali, ele acaba sendo identificado pelos profissionais e ele identifica aqueles profissionais. Então ele sabe por onde ele está passando e ele vai ou não retornar. E ele sempre retorna até com boas notícias e retorna naquele setor em que ele talvez não precise mais voltar, mas ele volta como sinal de gratidão e de saúde que ele recuperou, e a gente tem participado de casos muito interessantes de sucesso. Então, se a gente observa que a doença é diagnosticada nos estadios iniciais, nós conseguimos tratar e vencer na maioria dos casos. Se é no estadio mais avançado, também nós temos um tratamento e muitas vezes nós conseguimos melhorar a qualidade de vida, integrar esse paciente à comunidade, à sua família e, consequentemente, ter uma resposta adequada do cidadão que utiliza daquela instituição. Então, são aproximadamente 1.500 sessões de quimioterapia por mês, 3.000 sessões de radioterapia. Esses números são consideráveis e nós temos um número muito grande de pessoas que são beneficiadas diretamente ou indiretamente pelos serviços do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. É extremamente significativo, são 120 mil consultas por ano, né? É muita gente, 60% dessas do SUS, ou seja, as pessoas não pagam nada. Eu tenho familiares meus que moram nos Estados Unidos e lá as pessoas podem ter um tratamento de saúde, mas sempre ela depende do seguro, ela depende daquilo que foi pago, né? Então, a pessoa, num momento difícil como esse, ter um tratamento de excelência é extremamente positivo. Eu quero, mais uma vez, parabenizá-los por isso. Nós temos um projeto aqui que fala da questão da saúde do homem. Eu sei que o IBCC a especialidade maior é na questão da mamografia, do útero, mas e tem várias equipes multidisciplinares que trabalham, e faz as campanhas também de prevenção. O projeto nosso, do ônibus do homem, que nós tivemos quando eu era vereador lá na cidade de Sorocaba, fala da prevenção do homem, porque a mulher, como nós já falamos aqui, ela vai mais ao médico, né? Ela ainda faz mais as consultas, se cuida um pouco mais, mas o homem não. O homem ainda tem certos tabus, né? Com a questão do câncer de próstata, por exemplo. O homem, tem muitos homens que nunca fizeram uma consulta, já passaram,
e nunca sequer fizeram um exame de PSA, né, um exame do toque, mesmo já estando em estado ou numa idade que já propicia fazer esse tipo de exame. Então, o nosso ônibus, o homem, vai até as comunidades no objetivo de fazer esse incentivo. Queria que o Dr. Walter pudesse falar um pouco a respeito dessa questão aí de prevenção, o que ele acha dessa ideia inovadora, que inclusive é com verbas do governo federal, né, a parceria do governo federal para que isso possa acontecer. Olha, acho importantíssimo essa iniciativa, que o homem realmente tem uma maior relutância em procurar o médico, né? E o câncer de próstata, se nós escolhermos o câncer de pele não melanoma, ele é o primeiro câncer a acometer o homem, né? E é muito importante fazer a prevenção. Então, seria a consulta com o médico urologista, né, para a realização do exame da próstata, do exame de PSA, para poder, dessa maneira, fazer o diagnóstico precoce desse câncer de próstata. Então, eu acho importantíssimo buscar nas comunidades, assim como lá no início, né, no Instituto iam buscar os pacientes com câncer de mama, fazer essa mesma iniciativa com o homem e visando principalmente o câncer de próstata. Dr. Marcelo Calil, o senhor, a sua especialidade nessa questão do câncer, né, o senhor é médico, diretor técnico do IBCC, mas o senhor é um especialista também em oncologia. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, desse sentimento, desse interesse por essa causa tão importante. É interessante que o Instituto começou com uma vocação de prevenção do câncer na mulher e hoje a gente atua nas várias especialidades. Então, hoje o nosso usuário, o nosso cliente principal é do sexo feminino, 75% das pacientes são do sexo feminino, mas nós temos aumentado consideravelmente nos últimos anos a incidência de pacientes do sexo masculino. Se nós compararmos, a gente tem dois principais tipos de câncer que acometem. A mulher é o câncer de mama, o primeiro lugar. Em primeiro lugar, no homem é o câncer de próstata. Essas duas neoplasias, elas têm como você detectar precocemente, devem ser estimuladas as campanhas, nós temos campanhas importantes relacionadas a esses dois tipos de câncer, que são importantes causas de mortalidade, tanto no homem quanto na mulher. Então, a principal causa de câncer na mulher é o câncer de mama e o principal no homem é o câncer de próstata. Então, nós temos campanhas de incentivo, estimular aquelas pessoas na determinada idade a que façam os exames preventivos para que detecte-se precocemente as doenças e a gente consiga com maior facilidade a cura. Então, qualquer movimento relacionado ao esclarecimento da população, a busca, nós até falamos uma coisa interessante, os As. Então, afastar hábitos danosos, como o fumo e o álcool, adquirir hábitos saudáveis, como a dieta rica em vegetais, pobre em gordura animal, adquirir outros hábitos, por exemplo, atividade física, o outro A. Não podemos esquecer também, dentro do A, alimentação saudável, atividade física e o acompanhamento médico, também tudo com A. Então, essas são as... Quem uma quiser regrinha, tirar a nota A, se a pessoa quiser tirar um Azinho... A gente tem que afastar os hábitos que são danosos e adquirir outros hábitos saudáveis. Isso vai ser interessante, que a gente vai... juntamente com o outro A, que é o acompanhamento médico, a gente vai conseguir diminuir a incidência de câncer e, caso a gente tenha o câncer, a detecção precoce, essa detecção precoce com diagnóstico adequado, a gente vai conseguir um tratamento menos oneroso para o paciente, com menos dano para a vida do paciente, seja ele do sexo masculino ou do sexo feminino. Correto. Nós temos lá 180 leitos, é isso? Sim. Tem leitos de UTI, como que porque há procedimentos cirúrgicos também, de radioterapia, de quimioterapia. Quantos leitos nós temos, Dr. Walter? A UTI, no IBCC nós temos 10 leitos de UTI para atender aos pacientes. Temos leitos de UTI também que fazem parte da unidade de hematologia. Então, tem bastante assistência nessa fase, quando os pacientes precisam da UTI, tanto no pós-operatório, os doentes cirúrgicos, que muitas vezes necessitam ir para a unidade de cuidados intensivos,
quanto os pacientes que estão ao longo do tratamento clínico, na oncologia clínica, e têm as intercorrências decorrentes da doença e também precisam de um suporte mais intensivo. Correto. Doutor Marcelo, um paciente que está nos assistindo agora, talvez alguém que está desconfiado ou está fazendo alguns exames reiterados, talvez com uma possibilidade iminente de se diagnosticar um câncer de mama. E vamos considerar que esse paciente está fazendo essa descoberta no estágio inicial da doença, em que ele é perfeitamente curável. Existe um período médio de tratamento desse câncer ou não? É sempre o mais rápido possível que o diagnóstico for feito. Então, a partir do momento em que se faça uma prevenção adequada, ou seja, os exames que são orientados pelo acompanhamento médico são adequados, ou seja, a mulher acima de 40 anos ela deve fazer mamografia anualmente, ela deve passar no acompanhamento médico anualmente. O interessante da mamografia é que a mamografia detecta lesões antes dela se tornar palpáveis, ou seja, antes de ter um nódulo na mama, a mamografia já pode apresentar alterações. Muito interessante isso. Caso o médico detecte uma alteração, ele detecta geralmente uma doença com 1 centímetro. Caso a própria paciente palpando, ela detecta com 2 centímetros. Então a gente observa que as campanhas são importantes, porque aquela mulher que não tem nenhum fator de risco, ela acima dos 40 anos, ela começa a fazer mamografia de rotina, ela vai detectar a doença antes dela se tornar palpável. E a gente sabe que o tempo quanto mais rápido iniciar, se detectar mais precocemente e se instituir o tratamento, maior a chance de sucesso. Então, detectando precocemente antes de se tornar palpável, a chance de sucesso é muito grande. Caso se detecte palpável, também ainda temos uma chance de sucesso grande. O nosso arsenal terapêutico é muito mais extenso hoje. A gente tem uma gama muito grande de opções de tratamento, de possibilidades de associações de tratamento. Lembrando que quanto mais precoce for o diagnóstico, menor o custo do tratamento, menor o dano e maior a chance de cura. E o tempo? Dá para estabelecer mais ou menos um tempo? Nós temos uma legislação entre o diagnóstico e o início do primeiro tratamento de 60 dias. Então, por lei, a gente deve iniciar o tratamento após o diagnóstico, até 60 dias, o primeiro tratamento deles. Então, e iniciar o tratamento, o senhor acha que em quanto tempo, tendo todo o sucesso nessa paciente? O senhor acha que em quanto tempo os casos devem ser individualizados, é muito difícil a avaliação, mas nós temos que individualizar cada caso e devemos entender o seguinte, que o tempo, nesse caso, ele pode estar a favor quanto se fala no tratamento, mas ele é contra a gente com a ausência desse tratamento. Então, detectando o mais precoce possível e iniciando o tratamento mais cedo possível. Esses 60 dias são medidas legais, né? A gente sabe que legalmente nós devemos instituir o primeiro tratamento 60 dias após o diagnóstico, mas é importantíssimo que quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, o tempo vai agir a favor do paciente. Mais cedo o diagnóstico, mais cedo instituído o tratamento. Doutor Marcelo, nós temos uma porcentagem de cura efetiva? Qual a porcentagem hoje? Nós diagnosticamos a doença e tantos por cento têm êxito e são curadas? Olha, o êxito aproxima de 100% quando no estadio inicial da doença. Então, a doença no estadio inicial significa um êxito no tratamento próximo de 100%, quando a gente fala de câncer de mama. Tá. Nos outros tipos de câncer, também, de maneira geral, é uma regra que a gente utiliza. Então, no estadio 1, que a doença é inicial, de maneira geral, a gente tem uma maior chance de sucesso, o tratamento é menos agressivo e a gente tem a cura mais próxima da totalidade dos casos. Cada vez mais, obviamente, vai depender do paciente, vai depender do tipo da doença, mas no estadio inicial, a chance de cura é acima de 90% dos casos. Dr. Walter, o senhor como ginecologista, o senhor acha que é importante também a disposição do paciente, essa vontade dele de acreditar, mesmo que às vezes no diagnóstico, como que é a questão do tratamento em si, como que é receber um paciente, o senhor deve ter muitas experiências nesse sentido, eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui com as pessoas.
Faz muita diferença a paciente entender a doença, aceitar a doença e ter aquela vontade de viver, de tratar, né? E faz parte do nosso atendimento, do nosso acolhimento, explicar para ela que, apesar do câncer ser um diagnóstico ameaçador, que traz muito medo na paciente e que, obviamente, elas associam logo de cara à morte, que essa não é a realidade, que a gente cura muito mais pacientes do que acaba perdendo para a doença essas pacientes. E ela tem que vir nas consultas, fazer o tratamento proposto, né, enfrentar sempre passo a passo a doença e no final é muito gratificante ter essa paciente junto de você, vencendo o câncer. Elas são muito gratas, é um sentimento muito gostoso de ter com as pacientes. Eu imagino esse sentimento, porque ela acaba tendo de novo a vida, né? Uma nova chance, uma nova motivação para viver, quer dizer, enxergar as coisas até de uma outra forma. Aliás, o senhor já até falou sobre isso, mas é uma questão fundamental para que isso se some a esse paciente, a sua motivação, a sua disposição, que isso não é o fim, mas é talvez um período que ela vai enfrentar de uma luta grande, mas que é vencível, que pode ser vencida se ela colaborar. É fundamental essa equipe multidisciplinar que o senhor falou, né, doutor Marcelo? O senhor tem uma equipe multidisciplinar, há psicólogos, fisioterapeutas que se interessam pelo paciente. Como que é isso? É muito interessante que, diretamente relacionado à aderência do paciente ao tratamento, nós temos o esclarecimento desse paciente. Então, quanto mais informação esse paciente tiver relacionada à doença, relacionada ao câncer, souber as possibilidades que ele tem de cura, as chances de ter uma melhor qualidade de vida, livre da doença, que é o que a gente espera. Então, no Instituto, nós temos algumas iniciativas que são muito interessantes. Grupo pré-cirurgia. Então, antes da cirurgia, nós temos um grupo multidisciplinar que troca experiências relacionadas a possibilidades e riscos da cirurgia e aos ganhos que esse paciente terá com essa cirurgia. Grupo pré-quimioterapia. Então, são questões muito interessantes. Nesses grupos são discutidas as possibilidades, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que é um tabu com relação ao tratamento quimioterápico. Então, esses grupos, eles funcionam muito como troca de experiência e multidisciplinar e com um sucesso muito grande, uma aderência muito maior da paciente. Então, a paciente, eventualmente, ela vai conversar com pessoas que têm experiências diferentes da dela e ela vai poder ter uma noção de que ela não está só naquela luta e naquela possibilidade de cura. É verdadeira, é um fato, e que ela entenda a importância do tratamento. Então, a aderência ao tratamento é extremamente importante. E nós temos essas iniciativas que são diferenciais no Instituto, que são grupos de discussão e grupos de orientação para o paciente que tem já um diagnóstico e que iniciará um tratamento, seja ele cirúrgico, quimioterápico ou também radioterápico. Olha, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, falar numa questão tão importante, de uma doença que muitas vezes é só para nós, antes de nós encerrarmos o nosso programa, falar dessa questão, principalmente na mulher, né, que muitas vezes se sentem até mutiladas, mas o Instituto também oferece a cirurgia plástica, não é isso? Oferece para que essa mulher tenha a menor invasão possível no seu corpo físico, que para a mulher é fundamental isso. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão plástica da mulher também. Então, é extremamente interessante que as mamas são órgãos relacionados à estética e à sexualidade, ao sexo feminino e como é um câncer de maior incidência, então nós passamos por períodos de cirurgias de diagnóstico tardio, de cirurgias muito agressivas. Então a mulher muitas vezes para tratar o câncer era necessária a retirada da mama e não era feita uma reconstrução imediata. Hoje a gente tem essa possibilidade de fazer um diagnóstico mais precoce, cirurgias mais conservadoras, mantendo a estética com uma equipe multidisciplinar, com a participação também e avaliação no próprio pré-operatório de um cirurgião plástico. Isso facilita a conduta e o tratamento e gerando menos mutilação também. Então, a ideia é que se faça uma cirurgia cada vez mais conservadora, porque detecta-se a doença mais precocemente, mas caso se
tem a necessidade de fazer uma retirada total da mama, fazer também a reconstrução nesse mesmo tempo cirúrgico. Então isso é muito interessante, é um ganho, a gente aprimorou técnicas, nós temos técnicas muito mais eficazes para a reconstrução dessa mama e para que fique mais próximo possível do que a mulher era antes, para que ela não perca as suas características, as características inerentes ao gênero e que a gente deve preservar para garantir a autoestima da mulher e a qualidade do futuro, o futuro de qualidade de vida dela. Olha, quero agradecer demais aqui a presença do Dr. Walter Galvão, do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, Hospital IBCC, e do Dr. Marcelo Calil. Agradecer muito a presença de vocês, esse esclarecimento que foi feito aqui. Espero que as pessoas que nos acompanharam na nossa programação aqui possam se sentir tendo conhecimento, né? Adquirir esse conhecimento é fundamental num momento tão difícil. E mais uma vez parabenizar toda a diretoria, a todos os médicos, todos os profissionais, toda a equipe multidisciplinar do trabalho que é realizado no IBCC, no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, aqui em São Paulo. A todos vocês que nos acompanharam, eu quero agradecer demais e pedir a Deus que possa abençoar a cada um abundantemente. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade.